Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do teu coração, ajoelhamos-nos espiritualmente e rogamos, Senhor, a sagrada energia do despertar. Trazemos na alma, Senhor, feridas abertas e cicatrizes das batalhas espirituais que passamos e estamos passando. Trazemos, Senhor, as angústias e a incerteza. Trazemos a fé, mas ainda, Senhor, materializada. Trazemos a esperança de encontrar a lucidez da verdade. E nessa lucidez, encontrar, Senhor, os teus caminhos e buscar a coragem para vivenciá-los. Tu dissestes, vinde a mim, aqui nós estamos, Senhor. Aqui nós estamos pelo teu convite santo e sagrado, pois sabemos que tu nos escolheu. Por acreditar, Senhor, que já estamos prontos para receber a nova oportunidade de expansão espiritual. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e dos escolhidos poucos se salvarão, tu disseste, Senhor. Pois concedeste-nos a compreensão de que só se salvarão aqueles que perseverarem até o fim e não parar diante das adversidades e dificuldades humanas e espirituais. Ó amado Cristo, faça de nós instrumentos do teu amor. Ajude-nos. Abençoe esta casa, Senhor, que nos acolhe, sem perguntar de onde viemos e como viemos. Apenas oferece-nos a sagrada paz do teu amor. Abençoai o lar, a família e os familiares aqui representados. Iluminai, Senhor, todos aqueles que de alguma forma estiverem ligados, vinculados a cada um de nós. Em especial, rogamos por aqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores do mundo invisível e que lançam suas teias invisíveis, ocasionando-nos tantas e tantas dificuldades, dores e sofrimentos. Se sentem que somos seus devedores, conceda-nos, ó amado Cristo, a oportunidade de reparar. E se o mal já foi nos feito, a humildade de perdoar. Senhor, abençoai os trabalhadores desta santa casa. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Faça-nos instrumentos, Senhor, do teu amor. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. E que este alimento seja também um precioso medicamento. Nele impregnado as sagradas energias que vêm de ti, Senhor. Abençoai, amado Cristo, todos aqueles que de alguma forma participou para que este alimento chegasse até a nós. Amado, estenda tuas mãos neste caderno de prece. E se for da tua vontade, Senhor, cada irmão que aqui encontram-se com os nomes, aonde estiverem, possam receber a visita de um anjo amigo, a aliviar as dores, a dissipar os tormentos e a despertar, Senhor, para buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela
que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, amado, em cada recipiente, a necessidade de cada irmão, na individualidade de cada ser, estenda tuas mãos santas e assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, esta simples água no mais poderoso medicamento, que ao passar em suas dores, em suas feridas, ou ingerir, posso encontrar ali a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, amado, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, local de expurgo, regeneração, sofrimento, dor e missão. Iluminai os hospitais, as creches, asilos, presídios e orfanatos. Maior atenção rogamos pelos manicômios e por aqueles que encontram-se deserdados pelas ruas, obsediados, escravos de vícios, dementados, abandonados da sociedade, mas nunca esquecidos de ti, por ti. Aliviai o fardo pesado de cada alma, Senhor, despertando para as verdades celestiais. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, Senhor, que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. E assim, auxiliando-nos, amparando-nos mutuamente através da caridade, possamos construir uma família universal na fraternidade do amor. Abençoai nosso país querido, esta sublime nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que o anjo mensageiro possa abrir as asas poderosas e proteger esta nação diante de tantas inversões de valores e verdades. Não permita que as trevas, Senhor, assumam o comando desta nação que tenha como missão evangelizar o mundo, Senhor. Rogamos, Senhor, amado, que possa estender as tuas bênçãos a toda a humanidade. Em especial, rogamos pelos países que encontram-se em conflitos bélicos. Que a tua paz, amado Cristo, esteja no coração de cada governante, fortalecendo na paz, no amor e na fraternidade entre todos. Fique em nós, amado Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização em Cristo Jesus. Não há outro motivo, nem outro propósito para esta casa existir. E nós sabemos que Cristo é o único caminho. Não tem outro caminho. Só que nós estamos esquecendo que nós somos os herdeiros dos céus. Mas para que a gente receba esta herança dos céus, necessita-se ter essa compreensão de ser filho do Pai, do Criador. E não pode só pretextar esse conhecimento, mas há necessidade de vivenciar estas verdades. Nós estamos passando por momentos singulares sobre a face da Terra. E muitas vezes nós não estamos tendo a compreensão dessa oportunidade e da necessidade que nós estamos vivenciando. Nós estamos sendo bombardeados por opiniões, mas não por verdades. Olha, destruiu um agora.
Mas depois de 6 anos, foi destruído as mentiras que inventaram do Covid. Mas quantos milhões de pessoas morreram? Quantos estão com sequelas? Quantos estão sofrendo? Quantas vezes aqueles que tiveram uma força de opinião para ser contrário aos protocolos mundiais insanos sobre a minha, que não fala de hoje, de 2020 que eu falo, insanos, foi taxado de assassino, perseguido, ameaçado, caluniado, por muitas e muitas vezes. Quantas vezes me caluniaram na rua porque eu não estava com máscara? Acho que você é um assassino. Vou chamar a polícia para te prender. Quantas vezes ligavam para mim, passavam mensagem para mim fechar esta casa, para não atender ninguém. Então, você vai levar uma multa, você vai ser levado preso daí. Compreende? Hoje, a humanidade está aí com a mão na cabeça, felizes daqueles que estão vindo a público e dizer, me perdoe, eu estava errado. Porque agora saiu a verdade. Saiu a verdade que os remédios que o Brasil ofereceu, os remedinhos que custavam R$8 a caixinha, eram os melhores para o combate àquele processo da Covid-19. E que os protocolos foram feitos através de quê? De vaidade, política e interesseiro financeiro. Nada a ver com ciência. Está lá explodindo nos Estados Unidos. A mídia, eu não assisto televisão aberta no Brasil, não sei se está passando. Mas eu imagino que não. Mas, tá não, né? Mas, olha só, um trem tão importante desse, hein, gente? Mas eu já vi algumas pessoas, não no Brasil, vindo a público, fazendo lives, pedindo perdão pelas suas escolhas e induções infelizes. Mas daqui a uns dias vai estourar aí. Não vai ter como negar essa informação de que aquele, eu não chamo ele de doutor, tá, gente? Anthony Fauci inventou e mentiu. Ninguém está falando. Ele que falou. Está tudo no diário oficial dele. Está tudo no diário que ele escreveu. Por que ele fez aquilo? Por que ele tomou decisão? Fique em casa, use máscara, né? Tome a vacina. Porque quando ele tomou a vacina, você sabe o que aconteceu? 2020, deu uma embolia pulmonar nele, que ele quase morreu. Só que ele, com toda a tecnologia mundial, ele ficou com uma leve sequela no braço na época, e ele falava, não, foi uma queda. Tem live dele ele falando isso. Ele falou isso tudo no diário dele. Está tudo exposto nos Estados Unidos, está tendo, dia 29 agora, no mês passado, teve grandes reuniões no Senado americano sobre esse aspecto. Eu assisti muitas partes delas. Falei, graças a Deus, nós aconselhamos, nós vivenciamos a luz da verdade por uma opinião de escolha em Cristo Jesus. Agora, a grande problemática que eu quero que todos entendam aqui é que todas as vezes que você escolher o caminho de Cristo Jesus, você vai ser extremamente combatido. Por quem? Por aqueles que só falam em Cristo, mas não vivem em Cristo. Assim não foi com os primeiros cristãos da primeira era? Que diferença temos nós hoje deles? A diferença é porque nós temos uma capacidade muito maior de informações, mas uma rebeldia muito maior dentro de nós. Essa é a grande problemática. Estamos com a rebeldia. Você sabe qual que é a verdade hoje? Vou te dizer, não funciona mais. Cuidado, terceirizar a sua salvação. Porque nós estamos na era da terceirização, certo? Tudo é terceirizado. Esses dias eu fiquei sabendo que uma pessoa vai ali, ela começa a fazer um trabalho. A hora que ela trabalha 3 horas por dia, o que ela quer fazer? Contratar outra para fazer para ela. Para ela fazer o quê? Nada. Então hoje nós estamos na era, o Brasil, né? Não sei lá fora. Mas o brasileiro, você sabe por que o brasileiro é assim? O brasileiro é empreendedor, o brasileiro, ele quer fazer empresa, ele quer terceirizar. Por quê? Você sabe por quê? Porque no Brasil estão todos os falidos do velho continente. Nós falimos lá. Na Europa, nos velhos mundos. E aí, falou assim, vai para o Brasil, meu filho, vai lá se redimir, vai lá construir a nova nação, vai lá construir Brasil,
Sabe, é a pátria do evangelho, vai lá. É um país onde você tem uma liberdade extraordinária religiosa. Tinha. Estamos quase perdendo isso. Porque no Covid, mandou fechar as igrejas, mandou fechar os templos, sabe? E eu, orgulhosamente, falo, quando todo mundo estava contrário, nós aumentamos 3 vezes o trabalho da casa. 3 vezes. Então dava palestra, nós dávamos palestra de meia hora. Começávamos 5 horas da tarde, dando palestra, passe e atendimento até as 8h30 da noite, até 9 horas. Mas aí depois das 8h30 não aparecia mais ninguém. Mas o povo tudo morrendo de medo. Né? Usei máscara 30 dias, não aguentei, estava num ódio daquela máscara. Eu ranquei a máscara, falei, ó, quem quiser chegar perto de mim, vem. Não quiser, não vem. Se quiser entrar, vem. Não quiser, não vem. Não vou usar essa porcaria mais, não. Tirei aqui na frente, todo mundo, joguei fora. E aí vinha os outros, me beijavam, babava. Neguinho com Covid, me babando. Era aquela... Eu passava assim, você pegava, falei, peguei agora mesmo 1 milhão de Covid aqui, tá bom. Né? Peguei Covid 3 vezes. 3 vezes Covid. E passávamos o quê? O chá. E agora sabe-se que o vírus do Covid é o quê? Um vírus de laboratório. Por quê? Porque a própria pessoa que financiou o danado do vírus falou que era apenas foi uma forma de conquistar mundialmente poder, ganância, dinheiro, em detrimento de milhões e milhões de pessoas, dor e sofrimento. Você achando que eu estou falando na abobrinha? Vai lá, assista lá, Antônio Fauci. Está lá. Congresso americano. Não é conversa de opinião de jornalista, não, tá bom? Porque no nosso país nós não podemos confiar em meia dúzia de jornal. Meia dúzia, olha lá, hein? De jornalista. O restante é só militante. Compreende isso? Assim está acontecendo, então assim, olha, veja só. Eu estou falando disso por quê? Porque estou interferindo nas religiões. Interferiu em Cristo. Então agora nós estamos vivenciando uma era de terceirizar a salvação. Terceirizar o auxílio espiritual. Terceirizar os atendimentos espirituais. Aí, olha, quero um atendimento à distância, quero que um espírito resolva meus negócios. Olha, vou vender um carro, baixa um espírito do cigano, coloca uma magia, né? Do hipnotismo de venda, aí pronto, vendeu o carro. O cara é igual aqueles que vendiam cavalo, né? Antigamente vendia era cavalo. Né? Aí colocava lá, o cavalo estava com a barba branquinha, muito mais branca que a minha. Aí pintava, passava de pretinho assim, né? Tinha um senhor aqui que ele vendia cavalo, ele pintava. Né? Uma vez até o filho dele me passou a perna. Me devia lá R$1.500, ele pegou e me deu um cavalo velho. Ele aplicou uma injeção no cavalo, rapaz, mas o cavalo pulava, andava, corria. Rapaz, mas eu pensava, mas esse cavalo é bom, ele é novo. Rapaz, foi a primeira chuva que deu. Depois passou uns 3 dias, eu montei no cavalo, ele custou e ia daqui ali no Luciano Pedroso. Chegou, voltou assim. Eu falei, meu Deus, cavalo é velho. Acabou. Então, aí a terceiriza para determinada entidade. Agora, você acha que isso fica de graça? Você acha que isso fica de graça? Eu quero... Quantas pessoas chegam aqui e falam, meu Deus, eu fiz uma cirurgia espiritual. Você frequenta? Não. Você busca o caminho de Cristo? Eu rezo em casa. Eu tomo passe virtual em casa. E você acha, então, que essa cirurgia espiritual resolveu os seus problemas? Não, eu vim aqui porque eu estou com sequela dela, estou com isso, aquilo dela. Compreendeu isso? Não funciona mais. Você conhece um só avatar espiritual no mundo? Me fala onde ele está que eu vou lá. Não tem. Por que não tem? Porque agora a salvação é pessoal, individual. Ou tu faz o esforço de buscar a sua salvação, ou tu vai se lascar, meu irmão. Você vai sofrer. Você vai sofrer a situação. E que situações são essas? Aquelas que você não precisaria passar. Aí muitos entram no conformismo. Acontece isso porque Deus quis. Deus deixou, Deus quis. Deus não quer nada de ruim para a sua vida nem para a minha. Deus quer o melhor. Ele permite o pior. Ele permite o pior. Compreende isso? Semana passada eu fui
Na cidade interior, falou assim, ó, nós temos muita roupa, nós recebemos muita roupa no bazar, né? As pessoas confiam em nós, porque nós não vendemos nada. E as pessoas doam muito. E aí eu falei, né, vou buscar uma cidade interior para levar. E fui no centro lá. Aí a mulher, não, no centro nós não temos trabalho de caridade. Mas não tem. Ah, mas eu falei, nós temos muita roupa, podia fazer um bazar aí. Se a senhora não fizer, eu vou trazer, vou montar uma banca lá no meio da comunidade, né, carente, e vou lá, tudo de graça, 6 peças por pessoa. Que é o que eu faço, nós já fizemos aqui no IP, nós fazemos, nós fomos ali no outro centro, depois do outro lado do Canedo, a gente faz isso. Ela, não, mas se a gente fazer aqui, nós vamos vender, a pessoa tem que pagar R$1. Eu falei, para quê? Para quê, pastor? Ah, não, porque nós compra a cesta básica para doar para os carentes. Eu falei, mas você tira R$1 do carente para dar para o outro carente? Mas qual que é a lógica disso, gente? Qual que é a lógica dessa... Sabe, então, eu falei, meu Deus, mas tá perdido mesmo o mundo, velho. Falei, não dá para tirar do seu bolso, não. Aí faz vende uma cachaça ali, para que vai ter cachaça? Não, é para ajudar na obra assistencial. Ué, você mata um ali para poder ajudar para salvar outro ali. Qual que é a lógica? Essa lógica, essa incoerência que está tendo no mundo, que eu não estou conseguindo assimilar isso, e não quero aceitar isso. Então compreenda, a mensagem hoje é assim, ó, participantes da natureza divina. Compreenda, se você não entrar nessa participação da natureza divina, você não vai herdar os benefícios espirituais que agora não tem como terceirizar. Você fala, meu Deus, eu quero salvar meu irmão. Você quer salvar seu irmão? Frequente a religião que você mais confia e que aproxima de Jesus Cristo ao máximo. Não é aquela que você tem devoção, não é aquela que te promete a salvação, não é aquela que te cobra a salvação, não é aquela que te vende a salvação, não. Você olha se ela aproxima-se aquilo que ela fala, aquilo que ela faz de Cristo. Trocou, já não é de Cristo. Cobrou, já não é de Cristo. Ofereceu um milagre, já não é de Cristo. Compreende isso? Não é. É dos homens. Você pode receber um quanto energia materializada, mas aquilo quanto energia materializada terá fim. Não é? Lá no início, quando eu pensava, não entendia nada do que era espiritual, material, só sofria, apanhava, aí oferecia, toma banho de embora, toma banho de descarrego. Eu pensava, mas se tomar um banho, ele vai durar esse banho, será que ele dura pro resto da minha vida? Ou ele vai durar alguns dias? Perguntava para o Pai de Santo, dura quanto tempo? Ah, você dura uns 3 dias, mas e no quarto? Você está lascado. Então o que é que eu tenho que fazer para no 4º dia eu não estar lascado? Não sei. Então eu tenho que buscar quem sabe. Aí você vai, que bater em cabeça ali, aí kardecismo. Falei, uai, é isso. Espiritismo kardecismo. Falei, é isso. Quando eu fui vendo a lucidez das verdades em Cristo, falei, tá aí, meu querido. Esse é o caminho. Então não adianta se eu pôr um patuá no pescoço, se eu tomar um banho de descarrego, se eu pôr um gás de arruda na orelha, se eu pendurar aquelas bugigangas todas no meu carro, que eu estarei protegido materialmente por um período. Mas se eu buscar Jesus Cristo, eu entro nessa aqui, ó, participando da natureza divina. Aí eu estou conectado com o universo em mim. Ah, mas vai passar dor e sofrimento? Claro. Seu mestre não passou, por que você não pode passar também? Você é melhor do que o mestre? Não. Então, compreenda. A dor e o sofrimento, por justa causa, dará-te uma promoção espiritual. Que cada vez que você apanha e sofre, isso te impulsa para cima. Chegará um momento que eles que querem te bater não te alcançarão mais. Porque você chegou na presença de Cristo, através do processo da evolução espiritual. Compreendeu aí? Olha que lindo. É essa que eu chamo vocês. Com seu divino poder, preste atenção, Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus
que nos chamou por sua própria glória e virtude. Compreendeu a grandeza desse ensinamento? Jesus Cristo nos ofereceu a virtude e a glória dele, mostrando-nos o caminho. Não adianta buscar outra forma de expressão religiosa. Não adianta buscar esse modismo religioso que está sendo implantado, direcionado no mundo. Aí esses companheiros lá disseram assim que, olha, nós estamos trabalhando, fazendo caridade, eu faço caridade, não, lá em Palmelo. Nós íamos 2 vezes por mês, mas nós só estamos uma. Eu falei, quantos quilômetros dá daqui lá? Né? Da cidade do interior, 145. 300 quilômetros de volta. E aqui, e lá nós vamos visitar um asilo, um abrigo de idosos, um asilo. E você que na sua cidade não faz nenhum, no seu templo, aqui no centro, você não faz nenhum trabalho de caridade, você anda 300 quilômetros, 600 quilômetros por mês, para dizendo, não, nós não estamos conseguindo ir 2, nós só vamos uma agora. Eu falei, daqui 2 anos não vai nenhuma. Falei, então começa a fazer aqui. Mas, eu não sei, mas é a vaidade que fala. O ego fala. A vaidade, o ego obscurece a razão. Obscurece o equilíbrio do discernimento racional. Eu faço caridade a 300 quilômetros e de volta. E o seu vizinho está passando fome? Tem lógica isso? Não tem lógica. Não tem lógica. Quanto você gasta? Aí tem que vender a roupa por R$1. Quanto que gasta num carro para andar 300 quilômetros? Um tanto de combustível, né? Vamos pôr nos carros populares, não sei. Um tanque, vai e volta. Aí precisa vender a roupa por R$1. Está compreendendo? Vender a roupa para pobre. Porque rico não vai pagar comprar roupa de brechó, vai? Não vai. Aí vai vender para aquelas pessoas que já estão com dificuldade de comprar o seu pãozinho. Compreende isso? Então nós estamos vivendo uma alucinação coletiva de desentendimento da luz da verdade em Cristo. Cremos em Cristo, compreendemos Cristo, mas a razão e a fé estão deturpadas. Estão deturpadas. Então viver o que Cristo nos ensinou é começar a adentrar dentro da natureza divina. Por meio delas é que Ele nos deu os bens extraordinários e preciosos que tinham sido prometidos. E com estes, vocês tornassem participantes da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Quando nós encontramos a lucidez dessa razão espiritual, nós começamos, então, a fazer uma grande expansão de consciência. E o primeiro passo de expansão de consciência é reconhecer o ego em si próprio. E reconhecer que quando nós olhamos no espelho da nossa alma e vemos que o ego decide a grande maioria de nossa vida terrena, que nossas escolhas são mais egoísticas, interesseiras materiais, do que de condição de fé espiritual. Que nós vamos se tivermos aquele rebanho que caracteriza-se determinada religião, nós vamos falar que nós somos daquela religião também. Que nós temos medo de falar que somos espíritas, que fomos numa casa espírita, eu vou numa casa espírita. Não, tem vergonha de falar que é kardecista. Antigamente, antes da pandemia, as pessoas tinham medo até de falar que era umbandista. Hoje as pessoas andam de branco, com cordão amarrado na rua, sendo mestre de umbanda ou candomblé. Por quê? Porque fez uma transição nesse processo com grandes propagandas e grandes induções energéticas espirituais, de inversões de valores de verdade, de que até muitos espíritas buscaram
com o conhecimento da expansão da sua mentalidade, já do conhecimento de Cristo, buscaram nas linhas orientais e materialistas de rituais uma evolução espiritual em Cristo Jesus. Eu não sei se Cristo Jesus fez algum ritual, fez? Se tiver feito, vocês me contam. O único momento que Jesus Cristo usou algum objeto para fazer o milagre foi quando ele cuspiu no chão e formou o barro e passou nos olhos daquele cego de nascença. Mas ali tinha um código, que eu já falei em uma palestra sobre isso. Ali tinha um código admirável. Não era um ritual. O restante foi tudo sobre a força moral da fé raciocinada. Compreende isso? Se nós não cairmos em nós mesmos, cair em si, nós faliremos espiritualmente nessa encarnação, que é a encarnação de ouro para cada um de nós. Compreende isso? Nós cairemos, faliremos. E essa falência, ela será muito dolorida, tanto quanto ainda encarnado, quanto daqui sairmos. Você acredita em vida eterna? Você acredita em lei de causa e efeito? Se nós acreditamos em encarnação, reencarnação, se acreditamos em vida eterna, se acreditamos em lei de causa e efeito, então o que é que está regendo nossa vida quando nos aprisionamos à materialidade, ao ego, à fé irracional, à fé cega, aos dogmas e rituais materialistas de determinadas religiões ou promessas milagrosas de determinadas religiões, sem fazer uma única transformação no campo moral, no campo psíquico, no campo emocional, sem abandonar em nós mágoas, ódios, raivas, sem melhorarmos-nos espiritualmente falando, moralmente dizendo, se ainda estamos aprisionados na corrupção espiritual, falada por ego, não é? Sabe essa onda mundial aí que deu dessas religiões aí que eu tenho até dificuldade de falar o nome? Não é? Aonde ela nasceu, você sabe? Qual foi a causa que ela nasceu? Qual foi o interesse que ela nasceu? Grupo de músicos que tocava rock e que começaram a ver que não tinha fama mais, aí passou e fizeram um show gospel e começou a ver que aquilo era bom e que poderia, se ele abrisse uma determinada religião, em determinado segmento, a coisa fluía. Então era só ter as palavras certas, a música certa, a atração. Luz negra, acostumado com palco, grupos de rock, grupo de músico. Então põe luz negra, coloca, pinta o templo, entre aspas, de preto, coloque luz chamando, coloque guitarra, coloque bateria, coloque vozes bonitas, fazem frases de impacto, aprendam com teólogos, psicólogos, a frase de efeitos para convencer. Qual que é o problema da humanidade? Qual que é o maior interesse da humanidade? Qual que é a maior preocupação da humanidade? Dinheiro e família, família e dinheiro. Oferece isso para todos. Oferecem para todos, mais oferece, mais peça. Transformou-se na religião mais rica do mundo. Tem o seu presidente ganha mais de $1 trilhão. Ele foi o que passou primeiro na casa dos trilhões de dólares. Não foi o Elon Musk, que já perdeu boa parte, né? Porque é tudo ilusório, virtual. O dele não é ilusório, né, virtual, é matéria-prima mesmo, é o cacauzinho lá do dólar lá, né? Compreende isso? Então isso está pegando a humanidade. Por quê? Porque o interesse da humanidade está distanciado da fé real, verdadeira. E aí vai todo mundo por esses caminhos. E nós vamos nos perdendo, distanciando de Cristo. E distanciando da natureza divina que está em nós. Presta atenção, olha só. Por isso, façam esforço para colocar mais virtudes na fé. Preste atenção nessas frases agora, que ele faz fantásticos trocadilhos e ensinamentos. Presta atenção, você vê o tanto que é lindo. Por isso, façam esforço para colocar mais virtudes na fé. Colocar virtude. Fazer uma modificação moral. Fazer uma modificação educacional. Educação é adquirir bons hábitos. Ter virtudes.
não é? Faça mais esforço para colocar mais virtudes na fé. Mais conhecimento na virtude. Então, nós temos que ter conhecimento naquilo que nós vamos transformar moralmente. Nós não podemos só obedecer por ameaça. Se você não obedecer, o espírito maligno te pega. Se você não fazer isso, você morre. As grandes religiões do mundo mantêm seus fiéis através de ameaças e promessas. Ameaças de destruição e de promessas de salvação. Mas nenhuma está querendo fazer esse encontro da fé raciocinada, transformando as virtudes da criatura. Conhecimento liberta a alma. Olha, então, veja só. Mais conhecimento na virtude. Mais autodomínio no conhecimento. Mais autodomínio. Compreende isso? Mais autodomínio. Se nós não tivermos, virtudes e autodomínio para manifestar o conhecimento nessas virtudes, nós falimos. Quando vem qualquer opinião contrária, a gente vai ficar duvidoso. Eu não tive dúvida nenhuma de assumir todos os riscos do Covid. Nenhuma. Vocês sabem quantos jovens desencarnou? Jovens abaixo de 40 anos no Brasil. Com infarto e derrame cerebral? 243 mil. Foi o maior índice da história no nosso país. Sequelas do Covid, tá? Você sabia que entre 2020 e 2022 morreram o dobro de atletas mundiais do que nos últimos 50 anos? Pega 50 anos de história de atletismo mundial. 50 anos. Quando ainda usavam anabolizante, usavam todos os tipos. De 2020 a 2022, morreu o dobro dos últimos 50 anos de morte. Por causa de quê? Por causa de quê? Sequelas da vacina. Está tudo lá. Assiste que você vai ver. Então, se nós não tivermos autodomínio no conhecimento, nós não assumiremos a lucidez em Cristo Jesus. Mais perseverança no autodomínio. Perseverar no autodomínio. Você sabe a diferença que está tendo agora gritante do cristão que obedece, que segue, que busca o caminho de Jesus, diante da humanidade que fala em Cristo Jesus, mas que sem ter interesse, é que eles atacam os cristãos e ofendem de todas as formas, perseguem de todas as formas, gritam, massacram, e o cristão retrai. No Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: você sabe que o mal prospera-se na terra? Pela covardia dos bons. Pela covardia dos bons. Eu vejo pessoas casadas abandonar o templo porque o outro cônjuge não vai. Mas se eu continuar, ele vai me largar. Eu vejo pessoas, trabalhadores espíritas, eu já vi vários, trabalhadores espíritas, com conhecimento extraordinário das leis que regem o ser, sair do espiritismo e ir para outra linha religiosa, que prega exatamente o contrário. Por causa de quê? Por causa do seu cônjuge. Pessoas que têm mediunidade fantástica, pessoas que conversam com o espírito, que vê espírito, está em religião que não aceita isso. Ele faz de conta que não vê. Só que esse faz de conta que não vê, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. Energia, ela se dilui porque você está fazendo de conta que não está vendo ela. Né? Não.
ela vai fazendo estragos de dentro para fora. São as crises psicossomáticas, são as problemáticas emocionais, são os problemas psíquicos. E assim vai se estendendo. Mas sempre vai tendo um remedinho para atenuar. Só que os remédios não trabalham os fatores da energia. Eles apenas inibem o efeito da energia para fora do organismo. Mas lá dentro, continua ainda nos curtos-circuitos. Compreende? Então, é questão de tempo. Mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança. Aprender a ter piedade, amor, fraternidade. Na perseverança, porque hoje nós estamos fazendo um filtro para quem a gente pode ser piedoso ou não. Essa pessoa eu cumprimento, não, essa aqui ela não cumprimenta, essa aqui eu ri, aquela não ri. Aquela lá não merece, então não vou auxiliar de forma alguma. Essa aqui eu vou ajudar, porque ela é bonita, né? E assim vai. Cada um escolhe, né? Mas ser perseverante na piedade. E mais amor na fraternidade. Mais amor na fraternidade. De fato, se vocês tiverem essas virtudes em abundância, elas não permitirão que vocês se tornem inúteis e infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que extraordinário. Se tiver esta prática, nós vamos adquirindo o conhecimento. A prática leva-se ao hábito. O hábito estrutura o conhecimento. Está compreendendo isso? Então nós não seremos inúteis diante da grandeza de Cristo Jesus. Nós estaremos em conexão com Cristo. Mas aquele que não tem essas virtudes é cego e míope. Olha que extraordinário. Ele fica cego para as coisas divinas e ele vai enxergar só aquilo de interesse pessoal dele. E aí ele é presa fácil desse chamamento mundial de religião, de dogma, de ritual, de interesse. E cai na mão de um desavisado que começa a te escravizar. Interesses de todas as formas. Sem nenhuma visão espiritual, nenhum crescimento de virtude moral. Pois se esqueceu da purificação de seus pecados antigos. Todos nós temos pecado. E aí nós ficamos cegos, míopes, diante dos nossos erros, dos nossos pecados. E vamos cometê-los novamente, ou fingir que eles não existem, sem necessidade de crescimento ou de expansão de virtudes. Está compreendendo isso? É muito importante que nós entendamos isso. Aí nós vamos trocar um passeio por um Cristo, nós vamos trocar uma festa por uma caridade, nós vamos trocar, sabe, nós vamos para o mundo e fala, não, mas eu frequento, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou, mas não transformou virtude. Não buscou o caminho sincero das virtudes, da vivência, do hábito, da disciplina, e não modifica nada seus pecados do passado. Continua alimentando-os. Por isso, mesmo, irmãos, procurem com mais cuidado firmar o chamado que escolheu vocês. Importante você entender. Você acha que você está escolhendo Cristo? Não, Cristo te escolheu. Quantas pessoas estão dentro de um templo espírita sério, que tem compromisso com a verdade, não com fiel, com pessoas, com interesse, com dinheiro, com amizade, com paternidade, com família, como vocês estão nessa casa hoje? Quantos vocês acham no planeta Terra está tendo oportunidade
mesmo que você fica com raiva, mesmo que você não goste de mim, mesmo que não goste do tom da minha voz, mesmo que você não goste, mas são verdades. São verdades. É a verdade pela verdade. Então, mesmo que você não goste, porque se gostar ou não é opinião, mas são verdades. Quantas pessoas você acha que no planeta Terra, nesse momento, está conseguindo vivenciar uma verdade dessa? Quantas? Olha, são poucas centenas de milhares. O mundo tem 7 bilhões de espíritos. Então, Deus escolheu você. Por que Deus escolheu você? Porque Ele acreditou em você, Cristo acreditou em você, e Cristo sabe que você está pronto para fazer essa expansão de consciência espiritual. Agora, você sabe disso? Você quer isso? Aí é outra história. Aí vem lá na parte, muitos chamados, poucos escolhidos. Compreende isso? Essa é a realidade. Olha só, ele diz aqui, ó. Irmãos, procurem com mais cuidado firmar o chamado que escolheu vocês. Agindo deste modo, nunca tropeçarão. De fato, é assim que será amplamente aberta para vocês a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que abre as portas. Assim que você, eu, nós seremos os herdeiros dos céus. Assim que nós estaremos na natureza divina. A natureza divina estará em nós. E você sabe qual é este momento que a natureza divina está em nós e nós na natureza divina? Nós faremos milagres. Sabe o que é fazer milagre? É uma pessoa chegar perto de você e chorar. É uma pessoa contar a vida dela em poucos minutos quando ela chegar perto de você. É uma pessoa que te vê por um momento e te xinga tudo. Porque o Espírito vem em você, Jesus Cristo. Ele é inimigo de Jesus, não de você. Está compreendendo isso? Às vezes eu estou numa fila, às vezes eu estou comprando as verduras da sopa, às vezes eu estou em qualquer atividade, a pessoa chega perto de mim e fala, nossa, eu não estou morrendo de dor de cabeça. Nossa, fulano fez isso. Mas aquilo... Então a pessoa, aonde você está, a pessoa vai te falando na vida dela. Então aí você já está fazendo milagres na vida dos outros. Compreende isso? E se você está fazendo um milagre na vida dos outros que você nunca viu, o que poderá acontecer na vida daqueles que você ama? Hã? Vamos lembrar do milagre aqui? Vamos lembrar do milagre aqui. Dona Irene. Lembra dela, não lembra? Sua avó querida. Dona Irene. Ela era apaixonada por essa casa, né? E através dela? Você. E através de você vir? A Nicole. Através da Dona Irene? A linda Laura. Sim? Compreendeu isso aí? Isso é um milagre. É um milagre da vida. Você pensava nisso? Nunca, né? Não engravidava. Já vários abortos espontâneos. Dona Irene. A Dona Irene, já no mundo espiritual, tenho certeza que hoje ela deve estar aqui. É? Aí você veio. E daí foi propagando os auxílios. A mãe dela, fulano, Beltrano, e assim vai fazendo os milagres, sem que nós percebamos esses milagres. Está compreendendo isso? Mas para isso nós precisamos entrar na natureza divina. Para isso nós temos que matar a natureza humana em nós. Essa perversidade materialista, interesseira. Você quer a cura ou você quer a transformação? Se você quer a transformação, você vai encontrar a cura na transformação. Se você quiser a cura, você vai ser só aliviado das suas dores. Aí você terceirizou o seu auxílio espiritual. Aí tem lá, não sei quem faz cura dizendo que faz, né? Pode até alguns lá ter encontrado alguma melhora. Até hoje eu não conheci um. Melhora quando vai lá, mas passa 3 meses, acaba, está doente de novo. E até está fulano, Beltrano, não existe isso mais. Acabou a terceirização.
Zé Arigó fazia isso por quê? Porque Cristo pediu para ele, Zé Arigó vai à terra, atende 2.400.000 pessoas em 20 anos de apostolado. Você sabe o que é atender 2.400.000 pessoas em 20 anos? É coisa de doido, né? Mas ele fez. Curou lepra, coração, salvou câncer, tudo quanto é tipo de coisa foi curado com uma faquinha velha enferrujada. Mas ali era a prova do espiritismo cristão para chamar a humanidade para uma observância de uma grande transformação. E depois disso vieram as dezenas de outros que titulavam-se Dr. Fritz, não sei o quê, não sei o quê. Lembram lá daquele rádio eletrônico, né? Tinha um rapaz que tinha eletrônico, ele era eletrônico de rádios e televisões daquela época. E aí ele falou que recebeu o chamado e começou a receber o Dr. Fritz, fazer cura. Aí eu lembro que ele veio aqui no Estádio Olímpico, né? Veio no Estádio Olímpico. Era R$20 a entrada. Crê! Estava enganando todo mundo. Ali uma meia dúzia, né, poderia ter sido curado por um período, porque estava terceirizando o auxílio. Era mentira. Então, é um momento de que nós possamos despertar. Todas as verdades, elas eclodirão dentro de nós. E é ela que vai fazer a salvação. Se você já foi chamado, se você entrou dentro de uma casa espírita séria, então você foi chamado. Você foi escolhido. Agora, daí para frente, é sua decisão. Sua decisão. Há tempo de fazer transformações. E com a sua transformação, você transforma todos aqueles que estão à sua volta. Agora, isso não é fácil. Porque você vai ser perseguido. Mas quando eu te perseguir, você pensa assim, não está perseguindo, não é você. Não está perseguindo, não está me perseguindo, está perseguindo Jesus. Porque agora eu estou, Cristo e Cristo está em mim, eu estou na natureza divina. Se fizeram tudo como mestre, mas eu não preciso dar a minha vida como o mestre deu. Eu não vou ser prego numa cruz como Cristo foi. Eu não vou carregar uma madeira infamante sobre os ombros. Eu não vou carregar uma infâmia de uma coroa de espinhos. Não. Todos só falarão que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas nada disso vai ter valor se eu não der valor. Porque o valor estará na condição que você der, naquilo que as pessoas falam de você. E você vai fazendo transformação. E essas pessoas te procurarão para pedir auxílio e socorro no futuro. Essa é a grandeza e a beleza da natureza divina em nós. Nós somos herdeiros da natureza divina. Só que nós fomos escolhidos nessa encarnação para isso. Alguns ainda não foram. Serão em outras etapas existenciais. Não é? Nós temos a oportunidade de agora. Sem necessidade de jorrar sangue do sacrifício carnal em nós. Apenas de fazer mudanças de hábitos e desligarmos, cortarmos o cordão umbilical de certas preferências egoísticas e vaidosas. Sabe por que o Anthony Fauci lá fez toda aquela parafernália do Covid, que foi o homem mais poderoso dos Estados Unidos na era do Covid, assessor imediato de Biden? Sabe por quê? Sabe qual foi a razão que ele fez tudo aqueles protocolos falsos, mentirosos, que levou a centenas de milhares e milhões de mortes no mundo inteiro? Sabe por quê? Vaidade. Está tudo no diário dele. Vaidade. A vaidade não tem proporção nem limite. Porque a vaidade é filho do ego. Para recebermos a natureza divina em nós, fazer parte dessa natureza, sermos herdeiros dos céus, nós temos que combater, então, o ego. E o primeiro passo é a vaidade. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Fechando nossos olhos. Gratos somos pela misericórdia divina. Este chamamento sagrado e celestial de estarmos nesse banquete de luz. Onde as bênçãos do céu são derramadas sobre a luz das verdades de Cristo, do Evangelho Sagrado.
Obrigado, Senhor. Ainda não temos, Senhor, a compreensão da fé e da razão desse chamamento. Mas ajude-nos a sermos obedientes, Senhor. E a conquistar a cada instante as virtudes morais e espirituais. Para sermos dignos de figurar entre as fileiras daqueles que caminham na contribuição da regeneração planetária, regenerando-nos primeiramente. E assim fazer parte dessa natureza divina, e a natureza divina estar em nós. Obrigado, Senhor. Em tuas santas e sagradas mãos, nossas vidas entregamos. Sob as bênçãos do teu amor que sentimos em plenitude e intensidade em nós, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Fique em nós, hoje e sempre, que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. E que a luz de Jesus Cristo possa acompanhar-te de retorno ao lar. Em paz e proteção. Amém?